Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o início do desenho, como prender o papel na mesa, tá? Caso você tenha apenas a mesa para desenhar ou uma prancheta tamanho A4, tá bom? Então começando aqui para quem não tem a prancheta em casa, vocês podem usar, como eu falei na aula, uma mesa que tem uma superfície lisa, tá? De preferência sem nenhuma imperfeição. E prestem atenção também na iluminação, certo? Desse lugar. E caso vocês precisem, vocês podem ligar alguma luminária de mesa para ajudar quando vocês estiverem desenhando para melhorar a acuidade visual do processo. Bem, como é que vocês vão prender? É importante, como vocês não têm uma referência como a régua, no caso de quem tem a prancheta, é importante que vocês tenham uma referência. Não colocar o papel de qualquer jeito na mesa, porque ele pode ficar torto e pode prejudicar vocês na hora de fazer o desenho. Então, eu recomendo que vocês usem como referência a própria mesa, né? Se vocês estiverem desenhando numa mesa retangular, vocês conseguem fazer isso. Vocês vão pegar o esquadro, né? Aqui estão os dois esquadros que eu pedi para vocês adquirirem, são esquadros escolares. Esse aqui de 45, 45 e 90 e esse aqui de 30, 60 e 90 graus, tá? São esquadros escolares que a gente encontra em qualquer papelaria. Então, vocês vão pegar o esquadro e vão alinhar aqui na borda da mesa, ó, como eu tô colocando para vocês, tá vendo? Aqui, alinha bem certinho. E depois prende ele aqui com uma mão e depois usa o outro esquadro para dar para vocês essa referência de linha horizontal, tá bom? Para vocês colocarem em papel. E aí vocês, com os esquadros presos aqui, vocês podem movimentar a folha para colocar onde vocês quiserem, porém alinhada. Então, alinha aqui novamente, verifica aqui essa linha horizontal e coloca o papel bem certinho aqui em cima, tá? A partir daí, vocês podem prender com a fita, tá? Então, vocês vão usar, de preferência, a fita crepe, porque ela rasga menos o papel, mas essa aqui, por exemplo, é uma fita dupla face e eu vou usá-la porque é a que eu tenho. Pode ser o próprio durex também, tá? E aí você vai prender nas quinas, porque aí você passa o durex ou a fita adesiva numa superfície menor do papel, tá? E aí evita de rasgar. Se rasgar, vai rasgar só no cantinho. Você vai fazer isso nas 4 pontas do papel. Antes de fazer nas outras, eu vou verificar se o papel saiu do lugar ou se ele continua retinho, tá? Pronto, continua retinho, eu vou colocar lá na outra quina. E aí eu completo as 4 pontas, de modo a deixar o papel totalmente preso, para que... Por que é importante prender, né? Para que quando eu esteja desenhando, o papel não saia do lugar, né? Então, é fundamental vocês prenderem o papel na mesa. Porque se vocês forem desenhar com papel solto, ele vai acabar saindo do lugar. E além da preocupação com o movimento dos esquadros, vocês ainda vão ter que se preocupar com o movimento do papel. Então, com o papel preso, vocês podem movimentar o esquadro tranquilamente, que aí vai dar para desenhar sem as linhas ficarem tortas. E aí, quem vai desenhar nesse esquema aqui, sem o uso da prancheta, como é que vai fazer? Uma vez que vocês prenderam o papel na mesa, que ele está retinho, ele não está torto, vocês podem usar o próprio papel como referência, né? Então, por exemplo, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer em qualquer exercício de desenho? É a margem, tá? Em qualquer exercício de desenho, vocês vão fazer primeiro uma margem, onde dentro dela o desenho vai estar contido. Então, vamos supor aqui que a gente vai começar a desenhar. A gente vai primeiro colocar as medidas, e aí eu já explico a vocês que
todas as medidas a gente vai colocar com o escalímetro, tá? O escalímetro ou a régua é para a gente colocar as medidas. E os esquadros são para a gente traçar as linhas, tá bom? Então, eu vou colocar aqui a medida de uma margem padrão para esse tamanho de papel, que é o papel A4, que é desse lado aqui esquerdo, 2,5 centímetros. E nas outras bordas, nas outras margens, 1 centímetro. Então, eu vou usar o meu escalímetro na escala 1/100, que é a escala da régua, e eu vou marcar aqui 2,5. E vou marcar nas outras bordas 1 centímetro. A partir da extremidade do papel, 1 centímetro. A partir da extremidade do papel, 1 centímetro. E aqui também. A partir dessa marcação, eu posso fazer as minhas linhas. E aí sim eu vou usar os esquadros. Então, como é que eu faço para garantir que essas linhas vão ficar retas? Às vezes é a primeira dificuldade que o aluno que nunca desenhou tem. Então, você deixa a base do esquadro, como você não tem a régua paralela para desenhar, nesse caso que você está fazendo na mesa, você deixa o esquadro reto com a própria extremidade do papel, tá? E aí você vem com o esquadro na marcação que você fez, alinha ele, você perde um tempo maior alinhando os esquadros porque você não tem a prancheta, tá? Mas dá para fazer, dá para desenhar. Sempre deixando o esquadro firme com uma mão e com a outra você desenha, tá? Traça a linha. E aí, uma vez que essa linha ela tá reta, ela tá perfeita, né? Porque você cuidou no alinhamento aqui antes de traçar, você pode usar ela própria também como para traçar as outras. Então, você pode vir aqui, ó, alinha o esquadro nessa linha que você fez anteriormente e traça a outra, tá? Você pode usar o outro esquadro também. Esse esquadro é o esquadro escolar, que eu falei para vocês que ele tem as quinas arredondadas, ó. Então, cuidado aqui, por exemplo, ó, se eu pegar o meu grafite, a minha lapiseira, ele vai entrar aqui nessa curvinha. Então, cuidado quando for usar, para que a linha fique realmente reta. E viram o que aconteceu aqui, ó? Não sei se vai dar para ver, mas ficou a linha que eu desenhei, acompanhou o esquadro e fez essa curva aqui. Fez essa curva aqui que tem o esquadro, ela foi para cima. Mas aí não tem problema, é só apagar, né, e continuar. Então, vocês vão o tempo todo trabalhar com os dois esquadros, né? Um vai servir de apoio e o outro vai servir, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar para ser o meu apoio e esse aqui agora vai ser para que eu trace o restante dessa linha. Eu também falei para vocês que é interessante que o tamanho do esquadro seja um tamanho legal, né? De repente um esquadro maior seria mais interessante para esse caso, porque ele já conseguiria vir até aqui, mas como não veio, eu preciso, né, completar aqui essa linha, alinhando mesmo com a linha que já está pronta. E aí vocês vão completando a margem de vocês. Isso para quem não tem a prancheta, tá? Só para mostrar que é um pouco mais trabalhoso, porque você precisa o tempo todo estar alinhando, né, o seu esquadro, verificando, mas que também é possível de fazer sem o uso da prancheta, tá? E é que a gente concluiu a nossa margem, faltou só um pedacinho aqui. E a gente concluiu a nossa margem. Então, a margem está totalmente reta, né, paralela com as extremidades do papel, e é assim que a gente faz para prender o papel na mesa, e você não vai ter problema com o papel se mexendo enquanto você estiver desenhando. Agora, se você tem a prancheta,
Eu vou mostrar para vocês como seria, tá? Vou retirar aqui as fitas. Com a prancheta tamanho A4, essa prancheta aqui, que eu mostrei para vocês em aula, eu recomendo muito, porque ela é uma prancheta mais compacta, menor, né? Que não vai ocupar muito espaço aí na sua casa, nem na sua mesa. E ela já vem com esse quadriculado aqui, que ajuda a colocar também o papel, tá? Então, ela tem esse modelo aqui, ó, o modelo 4815, tamanho A4 dessa marca. Mas é um exemplo, tá? Poderia ser qualquer outra prancheta que tivesse a régua paralela. Essa régua que vai ajudar vocês. Se tiver o quadriculado, é melhor ainda. Então, na hora de prender o papel na prancheta, como é que a gente faz? Primeiro, você vai ter que folgar aqui essas tarraxas, porque elas vêm presas, né? E a régua vem bem presa. E você, quando folgar a tarraxa, você consegue, ó, apertando aqui na parte superior da régua, levantar a régua para encaixar o papel embaixo da régua, certo? E aqui também nas quinas, vou mostrar para vocês, tem como se fosse uma cantoneirazinha, ó, tá vendo? Um Lzinho, justamente mostrando onde vocês devem colocar o papel, tá? Então é só levantar a régua, colocar o papel nesse canto, nessa cantoneira, de um lado e do outro. Abaixar a régua. Ela fica toda encaixadinha aqui, ó. Aqui também tem a cantoneirazinha. A folha fica toda dentro. E aí, você vai alinhar a régua também, tá? Verifica aqui, ó, nessas medidas externas, essas medidinhas que tem aqui por fora, nos cantinhos. E aí, você ajusta e aperta a sua régua, tá? É importante verificar, porque senão a sua régua vai ficar torta e você pode fazer o desenho todo torto, e não é o que a gente quer. Então, ajusta isso, mas ainda que o papel esteja preso aqui em cima, eu sempre gosto de prender ele aqui embaixo também, na prancheta, tá? Então, da mesma forma que a gente fez na mesa, a gente vai fazer aqui na prancheta, só que a gente vai prender o papel só na parte de baixo. Então, eu venho com o papel e prendo de um lado e do outro. E aí, o papel tá pronto para a gente começar o desenho, certo? Esse vídeo foi mais básico mesmo, só para mostrar o início. E aqui, ó, com o auxílio da régua vai ficar bem mais fácil de vocês fazerem. Todas as linhas vão ficar paralelas, porque vocês vão estar usando sempre a mesma referência. E não precisa a gente estar tão preocupado com o alinhamento, porque a régua já está alinhada, a gente já sabe disso. Então, a gente vai usar sempre os dois esquadros, um servindo de apoio, o outro para traçar as linhas, né? Quando eu precisar traçar linhas verticais, eu somente traço, e quando eu precisar traçar linhas horizontais, eu uso outro esquadro, e esse como apoio, né? E eu vou deslizando os esquadros e vou fazendo as linhas que eu precisar. Beleza, gente? Qualquer dúvida, podem falar.